Olá pessoal, nesse vídeo eu queria fazer um breve comentário sobre o que significa, né, essa nova definição de ser gado, pelo menos do ponto de vista político, né, do ponto de vista de apoiadores de Bolsonaro, que agora são tratados como gado, né, são tratados como pessoas que seguem aquilo que Bolsonaro diz sem raciocinar, sem nenhum tipo de pensamento, apenas segue porque ele está dizendo. A interpretação correta dessa frase, na verdade, é a seguinte: gado significa aquelas pessoas que costumam passar pano para as notícias que a imprensa diz sobre Bolsonaro, que a própria imprensa considera como absurdas, inacreditáveis, dignas de serem de defenestrar Bolsonaro e tirar ele, impeachment e assim por diante. Ou seja, o que é muito engraçado, na verdade, é o seguinte: o resumo é: ser gado e passar pano para as coisas que Bolsonaro faz só discorda de um único grupo de pessoas: a própria esquerda militante e a imprensa, que é um braço da esquerda militante. Se você não concorda com os dois, automaticamente você estará passando pano e você é apenas gado de Bolsonaro. O que é muito engraçado, porque a militância da esquerda passa anos e anos, até hoje ainda nega boa parte da corrupção da Petrobras, ainda diz que Lula é inocente e muitos outros petistas, e nunca foi trazido para eles esse conceito de gado, nem o conceito de passar pano. Incrível que, aparentemente, apenas quando a imprensa encampou uma ação literalmente partidária, uma ação contrária ao governo, é que finalmente isso se tornou uma questão de passar pano e ser gado, porque a imprensa, na época, que é bem engraçado, diz, né, que a esquerda diz que o PT diz que a imprensa só falava do PT. Quando você rouba, desvia bilhões de reais, o assunto vem à tona, independente de que partido você seja. O problema é que eles não conseguem nem, é tanto dinheiro que não tem nem como esconder isso aí. Mas é claro que toda a imprensa brasileira sempre teve um viés de esquerda e ou de extrema esquerda. Isso aí nunca deixou de ser realidade. A realidade sempre foi essa. Eles sempre seguiram os mesmos princípios, as mesmas falas, a mesma forma de pensar que os partidos de esquerda, como PT, PCdoB, PSOL e assim por diante. Você vê um comentário de um político desses partidos e você vê automaticamente uma reportagem na imprensa que confirma o que eles estão dizendo, ou seja, como se fosse dois pontos de vista distintos confirmando a mesma coisa, quando na verdade são o mesmo grupo de pessoas apenas usando meios distintos de fazer política. Né? A imprensa faz política, teoricamente, dizendo que está noticiando as informações, e os partidos de esquerda, os sindicatos, fazem política literalmente dentro do jogo político. Então, o que eu acho bastante engraçado é que, tipo assim, você ler o que é dito de Bolsonaro, você entender o que é falado de Bolsonaro, você compreender o sentido que ele está falando e você se identificar na voz dele, é passar pano. Se transformou em passar pano, se transformou em cegado. E o que eu acho mais engraçado é que essa mesma imprensa dizia que havia um distanciamento dos políticos e a população, que ela reclamava o tempo todo. Estamos vivendo uma crise de representatividade. Quando aparece um candidato que representa uma grande parte da população brasileira, então obrigatoriamente agora este candidato ele está sendo vamos dizer, ele tá usando de linguajar popular, ele está apelando às massas, como se isso obrigatoriamente fosse uma coisa ruim, como se isso obrigatoriamente fosse uma coisa ruim. Isso pode ser uma coisa ruim, isso pode ser uma coisa boa. Depende dos dois contextos, né? Então, o que eu acho bastante engraçado e eu queria ressaltar é quando os desvios e as diversas problemas que vieram à tona com os governos do PT, o próprio partido PT, que não era para ter um partido funcional, já que 3 secretários foram presos, não faz sentido um partido continuar existindo onde 3 secretários, três tesoureiros, quer dizer, né, foram presos. Então, e essas coisas que deveriam ser óbvias, que deveriam ser discutidas o tempo todo, elas não são. Então, isso não é passar pano. Isso teoricamente é normal, é da vida. A Patrícia lá, Campos Melo, a mulher que inventou aquela matéria lá dizendo que teve disparos contra o PT, ninguém fala mais, morreu o assunto, e obviamente ninguém passa mais pano sobre isso, porque não precisa passar pano, ninguém fala sobre isso, não é um assunto mais. Então, o que a imprensa vai dizer que é assunto é aquilo que ela considerar que é contra Bolsonaro, o suficiente para ela trazer à tona no jornal. Então, se ela dá um foco maior em uma notícia, e ela insiste nessa notícia, essa questão agora ultimamente do
Passou o vídeo no WhatsApp que é contra o Congresso, não tem dizendo nada contra o Congresso, tem falando de inimigos do Brasil sempre vão ter, políticos também podem ser inimigos do Brasil, policiais podem ser inimigos do Brasil, professores podem ser inimigos do Brasil, cidadão pode ser inimigo do Brasil, qualquer pessoa pode ser inimigo do Brasil, e as pessoas do Brasil, em geral, concordam que tem muitos políticos que não estão preocupados realmente com o bem-estar da nação, e sim com o seu bem-estar pessoal. Isso não é nenhuma novidade, isso era para ser óbvio, isso era para ser uma coisa natural. Todo brasileiro diz isso. Há um tempo atrás o povo diria tocar fogo no Congresso, queria queimar o Congresso, me poupe. Agora, tratar isso, dizer que um vídeo dizendo que contra os inimigos do Brasil, o vídeo que ele mandou está querendo fechar Congresso, isso é mais uma narrativa da imprensa, que ela força milhares e milhares de vezes, ela tenta fazer, ela tenta dizer que aquilo é verdade, passa por cima. A imprensa, sim, passa pano diversas vezes, por diversos erros, declarações, fake news, mentiras, roubos, arroxos autoritários, falas completamente descabidas. A imprensa passa pano até, veja só, eu vou lembrar aqui de um evento recente, passa pano até para trator, passando por cima de gente, até para isso a imprensa passa pano, isso não é uma coisa do outro mundo. Mas uma fala de Bolsonaro, uma chamada, uma convocação, uma fala que ele fala numa live, às vezes uma brincadeira, tudo isso que se eu não trato com a mesma, digamos assim, com o mesmo escândalo que a imprensa trata, então eu estou passando pano. Né? Eu acho engraçado esse tipo de raciocínio, porque você vê claramente o viés da imprensa, né? Essa questão mesmo, por exemplo, da família que está ligada às milícias, eu acho engraçado porque a gente sabe que o Rio de Janeiro, por exemplo, tem grandes, um efetivo grande de policiais que já foram ligados direto ou indiretamente à milícia. Essas investigações sempre são um problema, descobrir esses grupos sempre também traz alguma dificuldade, mas eu acho engraçado que não é feito nenhum levantamento comparando Bolsonaro com outros militares, outros deputados ou vereadores que têm ligações com o militar, para saber se eles também têm alguma pessoa que já foi indicada de milícia dentro dos gabinetes dele, mas de toda forma isso não interessa, porque o que importa é, na verdade, dizer que passa pano é apenas as justificativas das falas de Bolsonaro. Mas uma pessoa tenta passar um trator por cima de outras pessoas, isso aí não é passar pano, isso é normal, isso é só um erro. Foi um erro que ele cometeu, que ele vai ser julgado, é um senador, mas isso é besteira. Ou seja, vocês vejam que claramente a ideia de passar pano e a ideia de gado, que está sendo trazida ultimamente à tona, é o que a imprensa e a esquerda quer dizer o que é passar pano, e o que a imprensa e o que a esquerda quer dizer o que é gado. O que eles não acham que é gado, que é 1000 vezes mais absurdo, como desvio de Petrobras, desvios de postais, destruição das contas brasileiras, crise mundial, crise brasileira que já dura 3 anos, quantidade de mortes absurdo, 60 mil mortes, nada disso é passar pano. Justificar essas situações não é passar pano. Passar pano é Bolsonaro que falou uma palavra que a imprensa não concorda. Você veja, morte não é passar pano, crise não é passar pano, destruir emprego não é passar pano, desvio, roubo, compra de congresso não é passar pano. Não, isso não é passar pano, mas passar pano é Bolsonaro, porque falou lá de uma mulher que teve umas propostas estranhas lá com o cara, segundo o próprio, o que ele disse lá, disse o Ministério Público, depois disse na CPMI. Então, isso não é passar pano, isso é passar pano. Eu considerar que aquilo que a fala de Bolsonaro, ela pode ter sido um pouco exagerada, mas uma coisa irrelevante, uma coisa insignificante, não, isso aí eu estou passando pano, mas todas as outras coisas que a esquerda fez, não, isso é uma coisa irrelevante. Por quê? Porque não é notícia. Deixa de ser notícia, de repente passa. De repente para. Eles não ficam lembrando mais. Agora, aparentemente, tudo que Bolsonaro faz é uma coisa ruim, sem nenhuma contextualização do que já vem acontecendo no Brasil, sem contextualização, como é muito dito aí, né? Todo mundo sabia disso porque Bolsonaro um dia exaltou um ditador, né? Ele falou isso no Congresso, falando de Brilhante Ustra. Um ditador, né? Um torturador, né? E agora, o mesmo povo que tem cartaz de Lenin, que tem cartaz de Stalin, que defende Mao, que defende até hoje Kim Jong-un, a Coreia do Norte, a Cuba, esse mesmo povo tem a coragem e a dignidade não, que esse povo não tem dignidade, mas tem a cara de pau de falar que Bolsonaro defende o torturador enquanto eles estão falando isso tudo, quando o torturador que Bolsonaro está falando foi de um período passado, não de presente, e quando até hoje eles continuam defendendo essas pessoas que torturam as pessoas e colocam na prisão por dissidência política, até hoje fazem isso, mas ainda assim o torturador é quem defende Bolsonaro, ou seja, passa pano é eu contextualizar Brilhante Ustra, mas eu defender até hoje a Coreia do Norte, isso não é passar pano, isso é normal, isso é uma coisa, é uma opinião, um ponto de vista.
É incrível. Então, veja, você que defende Bolsonaro, não se preocupe não. Deixa ele dizer que é gado, deixa ele dizer que é passar pano. Eles estão desesperados. A nossa força está chegando, nosso poder está aí. Nós vamos fazer a nossa voz ser escutada, querendo a imprensa ou não, querendo a militância de esquerda ou não. E dia 15 nós vamos estar lá. Nós vamos levar para esse Brasil inteiro, mostrar que a democracia não é apenas de 4 em 4 anos ou na hora de votação, não. A democracia se faz todo dia, nas conversas e também nas ruas, quando a gente vai mostrar para esse Brasil que existe um grupo que finalmente acordou. E não é um grupo que quer mil coisas que não sabe para onde quer, não. Um grupo que sabe coisas específicas e defende uma pessoa específica com propostas específicas que estão levando o Brasil à frente, estão mostrando o resultado, que finalmente o Brasil está saindo da vanguarda, da retaguarda do mundo para começar a sentir os primeiros frutos de uma mudança que está acontecendo nessa nação. Vamos em frente, vamos continuar. Não ligue para esse povo, não. Eles que querem definir o que é ser gado e passar pano, eles estão muito perdidos, estão muito desesperados, porque eles perderam o monopólio da informação. E aqui eu falando com as pessoas que estão vendo esse vídeo, consigo chegar, às vezes, muito mais do que a imprensa com a matéria no jornal. Uma imprensa como Falha, como UOL, como Terra, esse qualquer um desses aí, eles estão perdidos mesmo, eles não sabem como lidar com o fato de que eles não mais controlam as narrativas. Gado são eles, gado são passapano, é o que eles fazem com as milhões de coisas erradas que a esquerda tem feito todo dia, com as declarações absurdas, com a declaração de ódio contra empresário, ódio contra cristão, ódio contra tudo, e eles não ligam para isso. Mas nós estamos do lado do bem, do lado da coisa certa, e nós vamos fazer a nossa voz seguir em frente. É isso aí, pessoal.